Começando este vídeo no canal, sou a Bula, peço seu like e que se inscreva no canal para ajudar mais pessoas. Não realize a automedicação e sempre procure seu médico antes. Falaremos agora sobre a bula do remédio Ishizine da fabricante Tera Skin. Ishizine, para o que é indicado e para o que serve. Ishizine está indicado para alívio do prurido, coceira, causado por condições alérgicas da pele, tais como urticária, dermatite atópica e de contato, e do prurido decorrente de outras doenças sistêmicas. Como o Ishizine funciona? A hidroxizina é uma droga antihistamínica, antialérgica, potente, apresentando ação antipruriginosa, anticoceira. A sua ação inicia-se em 15 a 30 minutos após a administração e dura de 4 a 6 horas. A hidroxizina é rapidamente absorvida pelo trato gastrointestinal, estômago e intestino e metabolizada no fígado em vários metabólitos. É eliminada principalmente pela urina. A hidroxizina liga-se aos receptores H1 presentes em células de defesa e inibe a liberação da histamina. A histamina é o mais importante mediador produzido por essas células em quadros alérgicos. É responsável pelo prurido, coceira, relacionado aos quadros alérgicos. A atividade da hidroxizina sobre o sistema nervoso central pode também contribuir para sua proeminente ação anticoceira. Quais as contraindicações do Ishizine? Contraindicado para pacientes que tenham demonstrado prévia hipersensibilidade aos componentes da fórmula. Existe um pequeno risco de alteração da atividade elétrica do coração quando tomado essa medicação, que pode levar ao batimento cardíaco anormal ou mesmo causar parada cardíaca. O risco é visto principalmente em pacientes que já apresentam arritmia cardíaca ou têm fator de risco para esse problema. Não deve ser utilizado por pacientes que já apresentam alterações do ritmo cardíaco, arritmia, ou está usando outros medicamentos que podem causar efeitos parecidos no coração. Deve ser usado com cuidado se estiver tomando outras medicações que diminuem o batimento do coração ou que diminuem o nível de potássio no sangue. Contraindicado quando utilizado em associação ou concomitante a fármacos conhecidos por prolongar o intervalo QT ou induzir torsades de pointes, como antiarrítmicos, exemplo, quinidina, desopiramida, amiodarona e sotanol, alguns antihistamínicos, antipsicóticos, exemplo, haloperidol, antidepressivos, exemplo, citalopram, escitalopram, antimaláricos, exemplo, mefloquina, antibióticos de exemplo, eritromicina, levofloxacino, mofloxacino, antifúngicos, exemplo, pentamidina, fármacos para o trato gastrointestinal, exemplo, procaloprida, drogas anti-câncer, exemplo, toremifeno, vandetanib ou metadona, pois podem aumentar o risco de arritmia cardíaca e álcool. Restrição de uso. Uso concomitante com substâncias depressoras do sistema nervoso central, medicamentos para tratamento da ansiedade, depressão e outros distúrbios psiquiátricos, anticolinérgicos, exemplo, atropina, beladona, anisotropina e álcool. Pessoas com maior risco de problemas com ritmo cardíaco. Gravidez e lactação. O uso de hidroxizina é contraindicado durante estas condições. Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informe seu médico se está amamentando. Categoria C de risco na gravidez. Não foram realizados estudos em animais e nem em mulheres grávidas, ou então, os estudos em animais revelaram risco, mas não existem estudos disponíveis realizados em mulheres grávidas. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação do médico ou cirurgião dentista. Durante o tratamento, o paciente não deve dirigir veículos ou operar máquinas, pois sua habilidade e atenção podem estar prejudicadas. Exclusivo xarope. Atenção! Este medicamento contém sacarose, portanto deve ser usado com cautela em portadores de diabetes. Exclusivo comprimido. Atenção! Este medicamento contém lactose. Como usar o Ishizine? Xarope. Encaixe a seringa dosadora no bico adaptador que foi colocado na boca do frasco. Vire o frasco de cabeça para baixo e puxe o êmbolo da seringa até atingir a quantidade prescrita pelo médico. Dose. Administre a dose contida na seringa diretamente na boca do paciente, empurrando o êmbolo até o final. Feche bem o frasco. Após o uso, desmontar a seringa, retirando o seu êmbolo e lavar bem com água corrente. Guarde a seringa em lugar limpo para que possa ser utilizada. Peso corpóreo de 6 a 8 kg. Dose antihistamínica de 2,0 a 3,0 ml de Ishizine xarope tomada. Peso corpóreo de 8 a 10 kg. Dose antihistamínica de 3,0 a 3,5 ml de Ishizine xarope tomada. Peso corpóreo de 10 a 12 kg. Dose antihistamínica de 3,5 a 4,0 ml de Ishizine xarope tomada. Peso corpóreo de 12 a 24 kg. Dose antihistamínica de 4,0 a 8,5 ml de Ishizine xarope tomada. Peso corpóreo de 24 a 40 kg. Dose antihistamínica de 8,5 a 14,0 ml de Ishizine xarope tomada. Montagem do frasco. Retire a tampa do frasco de Ishizine xarope. Encaixe o bico adaptador, fornecido com a seringa, na boca do frasco, pressionando-o até que fique perfeitamente ajustado. Uma vez colocado, não retirá-lo. Posologia do Ishizine xarope. Adultos. 25 mg 3 a 4 vezes ao dia, a cada 6 a 8 horas. Idosos. Máximo de 50 mg dia, somente quando seu uso for inevitável. Vide informações na seção Quais cuidados devo ter ao usar o Ishizine? Crianças.
0,7 mg por quilograma de peso, 3 vezes ao dia, a cada 8 horas. Nas crianças com peso até 40 kg, a dose máxima diária não deve exceder os 2 mg por quilograma de peso corporal. Crianças com peso superior a 40 kg, a dose máxima não deve exceder os 100 mg por dia. Tratamento restrito a 10 dias para adultos e crianças com idade superior a 6 anos ou conforme orientação médica. Orienta-se o uso da menor dose efetiva do medicamento Ishizine pelo menor tempo possível, conforme orientação médica. Utilizar Ishizine xarope apenas por via oral. O uso deste medicamento por outra via, que não a oral, pode causar a perda do efeito esperado ou mesmo promover danos ao seu usuário. Caso o produto entre em contato com a pele no momento da administração, lave o local abundantemente com água, pois o uso tópico, aplicação na pele, está contraindicado e pode causar sensibilização da pele e dermatite de contato. Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento de seu médico. Comprimido. Adultos. 25 mg, um comprimido, 3 a 4 vezes ao dia, a cada 6 a 8 horas. Idosos. Máximo de 50 mg dia, somente quando seu uso for inevitável. Vide informações na seção Quais cuidados devo ter ao usar o Ishizine? Crianças. 0,7 mg por quilograma de peso, 3 vezes ao dia, a cada 8 horas. Nas crianças com peso até 40 kg, a dose máxima diária não deve exceder os 2 mg por quilograma de peso corporal. Crianças com peso superior a 40 kg, a dose máxima não deve exceder os 100 mg por dia. Tratamento restrito a 10 dias para adultos e crianças com idade superior a 6 anos ou conforme orientação médica. Orienta-se o uso da menor dose efetiva do medicamento Ishizine pelo menor tempo possível, conforme orientação médica. Utilizar Ishizine comprimido apenas por via oral. O uso deste medicamento por outra via, que não a oral, pode causar a perda do efeito esperado ou mesmo promover danos ao seu usuário. Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento de seu médico. O que devo fazer quando me esquecer de usar o Ishizine? Caso se esqueça de utilizar Ishizine, tome a dose assim que se lembrar, respeitando o intervalo para a próxima dose. Se estiver próximo ao horário da próxima dose, aguarde e use apenas a dose deste horário. Não tome mais de uma dose ao mesmo tempo para compensar a dose perdida. Em caso de dúvidas, procure a orientação do farmacêutico ou de seu médico ou cirurgião dentista. Quais cuidados devo ter ao usar o Ishizine? Xarope e comprimido. O uso do produto deve ser avaliado pelo médico nas seguintes condições: insuficiência renal, alteração na função do rim ou hepática, alteração na função do fígado, epilepsia, convulsões, glaucoma, aumento da pressão ocular, doença de Parkinson, obstrução da bexiga, hipertrofia prostática, retenção urinária e na utilização concomitante de outros medicamentos. Informe ao médico se você sofre de alguma dessas condições. Evitar o uso por pessoas com maior risco de problemas de ritmo cardíaco, arritmia ou doenças cardíacas. Existe um pequeno risco de alteração da atividade elétrica do coração quando tomado essa medicação, que pode levar ao batimento cardíaco anormal ou mesmo causar parada cardíaca. O risco é visto principalmente em pacientes que já apresentam arritmia cardíaca ou têm fator de risco para esse problema. Não deve ser utilizado por pacientes que já apresentam alterações do ritmo cardíaco, arritmia, ou está usando outros medicamentos que podem causar efeitos parecidos no coração. Deve ser usado com cuidado se estiver tomando outras medicações que diminuem o batimento do coração ou que diminuem o nível de potássio no sangue. Caso surjam reações como sonolência muito acentuada, extrema secura da boca, tremores ou erupções da pele, comunique imediatamente ao seu médico. Durante o tratamento, o paciente não deve dirigir veículos ou operar máquinas, pois sua habilidade e atenção podem estar prejudicadas. Pacientes idosos. Em pacientes idosos deve ser considerada a necessidade de redução das doses recomendadas, em função da possibilidade de aumento das reações adversas. Pacientes idosos são mais susceptíveis a eventos adversos como secura da boca e retenção urinária. Se estes eventos adversos ocorrerem, a medicação deve ser descontinuada. Pacientes pediátricos. Os jovens tratados apresentam maior chance de desenvolver reações adversas sobre o sistema nervoso central, como sonolência, sedação e secura da boca. Foram notificados mais casos de convulsões em crianças do que em adultos. Não utilizar os comprimidos em crianças com idade inferior a 12 anos ou peso inferior a 30 kg, sendo indicado a utilização do xarope nesses casos. Categoria C de risco na gravidez. Não foram realizados estudos em animais e nem em mulheres grávidas, ou então, os estudos em animais revelaram risco, mas não existem estudos disponíveis realizados em mulheres grávidas. Orienta-se o uso da menor dose efetiva do medicamento Ishizine pelo menor tempo possível, conforme orientação médica. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação do médico ou cirurgião dentista. Exclusivo xarope. Caso o produto entre em contato com a pele no momento da administração, lave o local abundantemente com água, pois o uso tópico, aplicação na pele, está contraindicado e pode causar sensibilização da pele e dermatite de contato. O uso de anti-histamínicos não é recomendado em prematuros e recém-nascidos, por
por serem mais susceptíveis aos eventos adversos relacionados ao sistema nervoso central. Atenção diabético, este medicamento contém sacarose, exclusivo comprimido. Atenção, este medicamento contém lactose. Quais as reações adversas e os efeitos colaterais do Ishizine? Reação muito comum, ocorre em mais de 10% dos pacientes que utilizam este medicamento: sedação, sonolência e secura na boca. Geralmente são de caráter moderado e transitório, e podem desaparecer após vários dias de terapia continuada. Reação incomum, ocorre entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento: sintomas gastrointestinais como náusea, vômito, dor epigástrica, dor no estômago, diarreia ou constipação, prisão de ventre, prolongamento do intervalo QT e torsades de Pointes. Reação rara, ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento: crises convulsivas, tremor e agitação. O uso por crianças e idosos pode provocar mais reações do que ocorre em adultos. Informe ao seu médico, cirurgião, dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também a empresa através do seu serviço de atendimento. Exclusivo xarope. Caso o produto entre em contato com a pele no momento da administração, lave o local abundantemente com água, pois o uso tópico pode causar sensibilização da pele e dermatite de contato. Apresentações do Ishizine. Xarope. Contém 2 mg de dicloridrato de hidroxizina em cada 1 ml do produto. Frasco de plástico contendo 120 ml de volume líquido. Acompanha bico adaptador e seringa dosadora de 10 ml. Uso adulto e pediátrico acima de 6 meses. Uso oral. Medicamento similar equivalente ao medicamento de referência. Comprimido. Embalagem contendo 10 comprimidos com 25 mg de dicloridrato de hidroxizina. Embalagem contendo 30 comprimidos com 25 mg de dicloridrato de hidroxizina. Uso adulto e pediátrico acima de 6 meses. Uso oral. Medicamento similar equivalente ao medicamento de referência. Qual a composição do Ishizine? Cada mililitro do xarope contém dicloridrato de hidroxizina 2 mg, veículo com sacarose 1 ml, veículo, ciclamato de sódio, ácido cítrico, benzoato de sódio, mentol, essência de caramelo, sacarose, água purificada. Cada comprimido contém dicloridrato de hidroxizina 25 mg, excipientes QSP, 1 comprimido, excipiente, amido, estearato de magnésio, lactose monoidratada, fosfato de cálcio tribásico, celulose microcristalina, dióxido de silício, proscarmelose sódica, povidona, álcool etílico, macrogol, copolímero de metacrilato de butila, metacrilato de dimetilaminoetila e metacrilato de metila, álcool isopropílico, talco, dióxido de titânio e água purificada. Superdose. O que acontece se tomar uma dose do Ishizine maior do que a recomendada? A superdosagem pode causar sonolência muito acentuada. Neste caso, deve ser realizado tratamento sintomático e de suporte. Os sintomas observados após uma dose excessiva importante são associados maioritariamente com o efeito de depressão do sistema nervoso central, SNC, ou estimulação paradoxal do SNC. Incluem náusea, vômitos, taquicardia, febre, sonolência, diminuição do reflexo pupilar, tremores, confusão ou alucinações. Podem-se seguir diminuição do nível de consciência, dificuldade respiratória, convulsões, hipotensão ou arritmia cardíaca. Pode seguir-se coma profundo e parada cardiorrespiratório. Enquanto aguarda o socorro médico, converse com o paciente que tomou a dose maior do que a indicada para tentar manter o nível de consciência, fique em um ambiente ventilado e observe a respiração. Se estiver convulsionando, retire objetos de perto que o paciente possa se machucar e segure a cabeça para evitar traumas. Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001 se você precisar de mais orientações. Interação medicamentosa. Quais os efeitos de tomar Ishizine com outros remédios? Deve-se ter cuidado quanto ao uso de hidroxizina junto com medicamentos que causem diminuição do potássio do sangue, hipocalemia ou do batimento cardíaco, bradicardia ou drogas que inibem a enzima que metaboliza, quebra, a hidroxizina, por causarem o aumento da concentração no sangue da hidroxizina. A ação da hidroxizina pode ser potencializada quando administrada concomitantemente com agentes depressores do sistema nervoso central, medicamentos para o tratamento de ansiedade, depressão e outros distúrbios psiquiátricos, tais como narcóticos, analgésicos não narcóticos e barbitúricos. Portanto, quando houver indicação do uso concomitante de hidroxizina e depressores do SNC, comunique seu médico para ajustes na dosagem. Contraindicado quando utilizado em associação ou concomitante a fármacos conhecidos por prolongar o intervalo QT ou induzir torsades de Pointes, como antiarrítmicos, exemplo, quinidina, desopiramida, amiodarona e sotanol, alguns antihistamínicos, antipsicóticos, exemplo, haloperidol, antidepressivos, exemplo, citalopram, escitalopram, antimaláricos, exemplo, mefloquina, antibióticos de exemplo, eritromicina, levofloxacino, mofloxacino, antifúngicos, exemplo, pentamidina, fármacos para o trato gastrointestinal, exemplo, procaloprida, drogas anti-câncer, exemplo,
toremifeno, vandetanib ou metadona, pois podem aumentar o risco de arritmia cardíaca e álcool. Evite a ingestão de álcool durante o tratamento. A hidroxizina pode ter o seu efeito sedativo potencializado pelo álcool. O uso de anti-histamínicos pode mascarar sintomas de distúrbios auditivos como zumbido, tontura ou vertigem. O teste cutâneo, de pele, de reação alérgica pode apresentar resultado falso negativo se o paciente estiver em tratamento com anti-histamínicos. É recomendado que a hidroxizina seja descontinuada 72 horas antes do teste. O uso de hidroxizina pode dificultar o diagnóstico de condições como apendicite e sinais não específicos de toxicidade por overdose de outras substâncias. Informe ao seu médico ou cirurgião dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento. Não use medicamentos sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde. Qual a ação da substância do Ishizine, dicloridrato de hidroxizina? Resultados de eficácia. Um estudo randomizado, duplo cego, crossover com duração de 2 semanas avaliou o efeito antipruriginoso do dicloridrato de hidroxizina em 12 crianças, entre 1 e 14 anos, com dermatite atópica grave. Foi observada uma redução superior a 85% no score do prurido, 2 a 12 horas após a administração de uma dose de 0,7 mg por quilograma de dicloridrato de hidroxizina. Um estudo duplo cego avaliou a eficácia na inibição do prurido induzido por histamina entre 2 anti-histamínicos de segunda geração, dicloridrato de hidroxizina e placebo. O grau de supressão do prurido foi significativamente superior no grupo tratado com dicloridrato de hidroxizina em comparação aos grupos tratados com 2 anti-histamínicos de segunda geração e placebo. Um estudo duplo cego, placebo controlado, randomizado comparou a eficácia e segurança do dicloridrato de hidroxizina em relação ao placebo e anti-histamínico de segunda geração em 188 pacientes com urticária crônica idiopática sintomática. Os pacientes foram avaliados semanalmente durante 4 semanas em relação aos sintomas de urticária, número, duração e tamanho das lesões e número de episódios e prurido. Dicloridrato de hidroxizina e anti-histamínico de segunda geração promoveram melhora significativa dos sintomas associados à urticária crônica quando comparado com o grupo placebo. Características farmacológicas. Comprimido. O dicloridrato de hidroxizina é uma droga anti-histamínica potente, apresentando ação antipruriginosa, sendo, portanto, indicada para alívio de prurido causado por condições alérgicas da pele. O dicloridrato de hidroxizina apresenta longa duração de ação e alta afinidade para os receptores H1 da histamina. O bloqueio sobre estes receptores inibe a liberação de histamina e suas consequentes ações sistêmicas. Admite-se que o prurido seja causado, em parte, pela histamina, que é o mais importante mediador liberado por basófilos e mastócitos, sensibilizados pela IgE. A atividade do dicloridrato de hidroxizina sobre o sistema nervoso central pode também contribuir para sua proeminente ação antipruriginosa. Apresenta ainda ações anticolinérgicas, impedem a ação da acetilcolina no sistema nervoso central e periférico e antiemética. O dicloridrato de hidroxizina é rapidamente absorvida pelo trato gastrointestinal e metabolizada no fígado em vários metabólitos. A sua ação inicia-se em 15 a 30 minutos após a administração e dura de 4 a 6 horas. É eliminada principalmente pela urina. Solução oral. Dicloridrato de hidroxizina é uma droga anti-histamínica potente, de longa duração e alta afinidade para os receptores H1 da histamina. O bloqueio sobre estes receptores inibe a liberação de histamina e suas consequentes ações sistêmicas. Admite-se que o prurido seja causado, em parte, pela histamina, que é o mais importante mediador liberado pelos basófilos e mastócitos sensibilizados pela IgE. A atividade do dicloridrato de hidroxizina sobre o sistema nervoso central pode também contribuir para sua proeminente ação antipruriginosa. Apresenta ainda ações anticolinérgicas e antiemética. O dicloridrato de hidroxizina é rapidamente absorvida pelo trato gastrointestinal e metabolizada no fígado em vários metabólitos. A sua ação inicia-se em 15 a 30 minutos após a administração e dura de 4 a 6 horas, sendo eliminada basicamente pela urina. Como devo armazenar o Ishizine? Ishizine deve ser conservado em temperatura ambiente, entre 15 graus Celsius e 30 graus Celsius. Prazo de validade: 24 meses. Não usar se o prazo de validade estiver vencido, pois a utilização do produto nesta situação pode não apresentar efeitos terapêuticos, podendo trazer prejuízo à saúde. Número de lote e datas de fabricação e validade. Vide embalagem. Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original. Características do medicamento. Ishizine xarope. É uma solução incolor levemente amarelada e com odor de caramelo. Ishizine comprimido. Branco e redondo contendo vinco em uma das faces. Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo. Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças. Conteúdo retirado do site consultaremédios.com.br. Deixe seu like, se inscreva e sempre procure um médico. Tenha um bom dia!